alegria estarmos juntos mais uma vez nesse domingo tão especial de celebração pela ressurreição de Jesus Cristo, nosso Salvador. Sim, Jesus Cristo está vivo, Ele reina e Ele está conosco. É o motivo da nossa celebração nesse domingo tão especial. De uma maneira diferente, com certeza, pois nós não temos o nosso tradicional café da manhã e o nosso culto da ressurreição, não teremos o culto especial à noite juntos aqui no templo, mas temos a oportunidade de estarmos pela internet partilhando esse momento com vocês. Provavelmente as famílias não estarão reunidas nesse domingo, nem todos estarão reunidos, os amigos não vão se juntar para esse almoço especial do domingo, mas nós temos motivos para celebrar, motivos para adorar a Deus, para estarmos nesse tempo aqui juntos, celebrando a Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, nosso Salvador. Que bom que nós temos esse privilégio de, pela internet, partilhar esse momento com vocês. Como todos sabem, durante esse período de pandemia, enquanto as autoridades estão ainda pedindo que não haja aglomerações, que não hajam reuniões, então nós estamos realizando a nossa escola dominical e também o culto pela internet, no nosso canal no YouTube e também na nossa página no Facebook. Se inscreva lá no nosso canal, especialmente eu quero pedir para você, o endereço vai estar aqui do lado, quero que você se inscreva para alcançarmos um número necessário para que posteriormente os nossos cultos possam ser transmitidos ao vivo. Nos ajude nesse sentido também. E que bom que estamos aqui juntos. Quero te convidar agora, você, aí de onde você estiver, fechar os seus olhos e nós vamos falar com o nosso Deus neste momento. Senhor, te damos graças por essa manhã, pelo dom da vida. Especialmente te agradecemos porque na vitória de Jesus Cristo sobre a morte, na sua ressurreição, nós recebemos vida em abundância, vida no seu nome. Louvado seja o Senhor. Não há outra razão para nessa manhã alegrar o nosso coração, para celebrarmos, para mesmo que vivendo uma situação tão difícil no mundo todo, especialmente no Brasil também, nós temos motivos para celebrar, motivos para agradecer, motivos para glorificar o Senhor, porque a vida está no Senhor. Prova disso é que Jesus Cristo está vivo, venceu a morte e vivo está, reinando soberanamente e cuidando das nossas vidas, presente na nossa história e nos amparando em todo o tempo. Louvado seja o Senhor por isso. Nós oramos nesse tempo, ó Deus, de tantas lutas, de tantos enfrentamentos. Oramos por aqueles que estão em situação de risco, oramos por aqueles que estão hospitalizados, oramos por aqueles, ó Deus, que estão apreensivos, angustiados neste momento. Que o Teu Santo Espírito possa trazer alento aos corações, que o Senhor possa prover, ó Deus, recursos para que todos possam receber o tratamento adequado, que o Senhor, ó Deus, possa cuidar das nossas famílias, dando-nos livramento e cuidando, ó Deus, nesse tempo, para que essa situação logo se resolva. Ó Deus, como é bom saber que confiamos em Ti, que o Senhor venceu o maior de todos os inimigos, o Senhor enfrentou o maior de todos os obstáculos, que é a morte, e venceu, e o Senhor está vivo. Obrigado pela vida que temos no Seu nome. Nós louvamos e celebramos ao Senhor nessa manhã, em o nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Queridos, vamos ainda celebrar a Deus com canção, exaltando o nome daquele que está vivo, reina, cuida das nossas vidas e está presente comigo e com você. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia. Cristo sobre a cruz sofreu, aleluia, e por nós ali morreu.
hinos hoje erguei, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia, ressurgiu e vencedor, aleluia, toda a glória ao Redentor, aleluia. Você já percebeu como alguns fatos na história ficam marcados, talvez marcados para sempre? Quem, por exemplo, não se lembra do dia 11 de setembro de 2001, o ataque às Torres Gêmeas em Nova York? Aquele fato, os jornais noticiando aquele fato tão triste, terrível, aquele ataque terrorista acontecendo ali. Na nossa memória, daqueles que vivenciaram, que acompanharam os telejornais naquela época, está bem vivo essa memória. Também quem não se lembra da comoção nacional e até mundial com a morte do piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna. A multidão pelas ruas acompanhando o cortejo, as pessoas chorando, músicas sendo entoadas. Quem não se lembra de fatos como esse? Muito provavelmente a pandemia do Covid-19 vai entrar para a história. Vai ser também um fato marcado pela história. São momentos que marcam o mundo e que o mundo paralisa, o mundo fica parado, observando o que está acontecendo, contemplando aquilo que está acontecendo à sua volta e que depois fica marcado na história do mundo. Geralmente esses fatos, eles vêm acompanhados ou são destinados a eles alguns símbolos ou algumas figuras que os identificam. Por exemplo, as Torres Gêmeas, o ataque terrorista às Torres Gêmeas. A figura das duas torres com o avião atravessando está na memória. Basta você ver essa cena em algum jornal, em algum lugar na internet, ou mesmo num telejornal, você logo remete ao fato que aconteceu. A morte do piloto Ayrton Senna tem uma música que, ao ser tocada, todos voltam à memória daquilo que realmente aconteceu. O Covid-19 talvez algo que é emblemático nesse tempo seja a máscara de proteção, quando nós tivemos que aprender a usar, nós tivemos que sair pelas ruas usando essa máscara, talvez por um bom tempo ou por toda a vida. Quando você ver uma máscara dessas de proteção, logo você vai lembrar do Covid-19, dessa pandemia. Interessante que as religiões, elas também utilizavam e utilizam figuras ou símbolos para serem identificadas. Por exemplo, o islamismo, ele usa a meia-lua, o judaísmo moderno, a estrela de Davi, o marxismo, o martelo e a foice, e o cristianismo utiliza a cruz. A cruz de Cristo é o tema das nossas lições, é o tema que nós estamos estudando desde semana passada, baseado no livro, num roteiro adaptado do livro de John Stott, A Cruz de Cristo. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a centralidade da mensagem dessa cruz. E eu quero começar lendo com você o texto de Gálatas, capítulo 6, verso 14. Se você puder abrir a sua Bíblia e acompanhar essa leitura, quando a palavra de Deus e o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz o seguinte: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O apóstolo Paulo talvez seja um dos escritores bíblicos que fala muito profundamente a respeito da cruz, que traz muitos detalhes ou que enfatiza muito a mensagem da cruz. Mas o fato é que a cruz definitivamente é o símbolo que identifica os cristãos. A mensagem da cruz, ela aponta para aquilo que realmente significa ser cristão. O que é ser cristão? Quando nós olhamos para a cruz, nós podemos lembrar disso. Nos primeiros anos da história da igreja, a cruz, na verdade, ela era algo extremamente repugnante. Ela era um instrumento utilizado pelos romanos para executar os escravos e estrangeiros à morte, para condenar pessoas. A cruz, ela tinha essa ênfase ou essa percepção, de condenação.
Os próprios judeus, eles diziam que aquele que fosse pendurado no madeiro, ele estava sob a maldição de Deus, né? Que o fato de estar no madeiro era a maldição de Deus sobre aquela pessoa. Os incrédulos, nos tempos do apóstolo Paulo, eles abominavam a mensagem da cruz. E Paulo vai tratar disso em 1 Coríntios, no capítulo 1, né? Falando que para o incrédulo a cruz ela é loucura, né? A mensagem da cruz ela é uma loucura. Mas apesar de todos os riscos e de todas as afrontas que os cristãos eles sofriam por causa do símbolo da cruz, essa figura foi adotada por ser o centro da mensagem que era anunciada pelos próprios cristãos. Quando nós falamos de cruz, nós não estamos falando de qualquer cruz, nós estamos falando da cruz de Cristo. E quando nós falamos da centralidade da cruz, nós não estamos nos referindo simplesmente ao madeiro, não estamos nos referindo simplesmente ao instrumento de madeira, mas aquilo que foi realizado ali, naquela cruz, por Jesus Cristo. A cruz, ela vai direcionar o nosso olhar para o sacrifício de Cristo, para a mensagem mais importante de todas, que é o sacrifício de Cristo em nosso favor. Nós estamos hoje recordando a vitória de Cristo sobre a condenação da cruz, mas não faz nenhum sentido nós celebrarmos essa data, né, nós festejarmos essa data, sem que isso seja algo importante, sem que seja profundo, significativo na nossa vida, a mensagem que a cruz traz. Jesus venceu a cruz, Jesus não ficou pendurado na cruz, né? Ele venceu a cruz. Nós precisamos entender de fato o que significa a mensagem central da cruz de Cristo. E por isso é importante nós caminharmos em direção a ela, olhando para o seu significado para a nossa vida. E eu quero passar por alguns momentos da caminhada de Jesus até a cruz, refletindo com você a respeito da centralidade da mensagem da cruz de Cristo. E o primeiro momento que eu quero destacar é a última ceia. Mateus capítulo 26, do verso 26 ao verso 28, se você puder abrir a sua Bíblia nesse texto, Mateus 26, de 26 a 28, que diz assim: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Esse momento da última ceia de Jesus com seus discípulos é marcante e vai nos ensinar sobre a centralidade da mensagem da cruz. Ali Jesus proferiu palavras que são reveladoras a respeito do significado e do propósito da sua morte na cruz. Jesus traz algo importantíssimo, algo valioso para os discípulos naquele momento. Ele utiliza o pão e o vinho, que deveriam simbolizar para sempre a sua morte, lembrando que essa morte de Jesus vai se dar na cruz. Nesse momento, Jesus está a caminho, nos seus últimos dias, a caminho da cruz, Jesus já está caminhando para o momento final do seu ministério ali, e ele vai utilizar esses dois elementos para simbolizar a sua morte. Jesus ele desejava que os seus discípulos lembrassem da sua morte, que isso ficasse vivo na memória deles a respeito da sua morte, porque o sangue de Jesus deveria ser derramado para que os pecados fossem perdoados. Um sacrifício era necessário para a remissão de pecados. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, é o que a palavra de Deus nos instrui ou nos orienta. Então lá no Antigo Testamento havia um sacrifício de um animal para a remissão de pecados. Agora o Cordeiro Santo de Deus vai à cruz para ser sacrificado e o seu sangue ser derramado para a remissão dos pecados. Deus em Cristo faz uma nova aliança com seu povo por meio do sacrifício de Jesus. E por isso, ao utilizar o elemento do pão e do cálice, do pão e do vinho, Jesus fala que esse é o cálice da nova aliança que Deus está estabelecendo entre ele e os homens. Jesus então morreu para levar o seu povo a um novo relacionamento de aliança com ele. O profeta Jeremias já havia falado sobre isso no capítulo 31 do seu livro. Falando dessa nova aliança, esse novo relacionamento de Deus para com o seu povo. E a cruz é o símbolo dessa aliança.
A cruz é o que vai identificar essa nova aliança. O comer do pão e o beber do cálice era e ainda é, ou ainda deve ser para nós, uma parábola viva de como nós recebemos a salvação por meio do Cristo que foi crucificado e nós nos alimentamos dele pela fé no nosso coração. A última ceia, de forma bem didática, ela nos remete à cruz de Cristo, como símbolo da salvação que foi concedida a nós por meio do sacrifício perfeito, único, o único capaz de satisfazer a justiça de Deus. Somente o sacrifício de Jesus na cruz. Por isso, quando Jesus utiliza o elemento do pão e do cálice, especialmente o cálice identificando como o cálice da nova aliança no sangue dele, ele está apontando para esse sacrifício na sua morte, na cruz no Calvário, para que eu e você estivéssemos novamente em aliança com Deus. Se a cruz ela não for o centro da nossa religião, a nossa religião não é Jesus. Por isso, a centralidade da mensagem da cruz é importante para que nós possamos entender toda a obra de Cristo em nosso favor. Se a cruz de Cristo não for o centro da nossa religião, a nossa religião não é Jesus. Lembre-se disso. Mas um outro momento que eu quero lembrar com você nesse caminho de Jesus até a cruz é o momento do Getsêmani. Por isso, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 14, do verso 32 ao verso 35. Marcos, capítulo 14, 32 a 35. Diz assim: Então foram para um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia, e lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. Queridos, no Getsêmani, nós aprendemos algo muito importante sobre essa centralidade da cruz na obra de Cristo em nosso favor. Foi ali no Getsêmani que Jesus fez menção ao cálice que ele haveria de beber. Mas que cálice é esse? O autor John Stott, ele afirma o seguinte, que o cálice não simbolizou nem a dor física de ser açoitado e crucificado, nem a aflição mental de ser desprezado pelo seu povo, antes a agonia espiritual de levar os pecados do mundo, de suportar o juízo divino que esses pecados mereciam. O cálice simbolizava a ira de Deus, a ira do Senhor, que por amor a nós, Jesus o tomou, Jesus o bebeu no nosso lugar. Olha só, a oração de Jesus começa ali no Getsêmani, dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Tamanho peso, tamanha angústia que Jesus estava sentindo naquele momento, o peso dos nossos pecados sobre ele, a angústia de levar sobre si a nossa condenação ali. Mas ele termina a oração dizendo: Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Maravilhosa oração de Jesus, Mateus capítulo 26, nós podemos acompanhar. Jesus cumpriu a vontade de Deus, ainda que fosse angustiante, ainda que fosse pesado, ainda que todo o peso do nosso pecado estivesse sobre ele, ainda que ele fosse beber esse cálice da ira de Deus para que nós pudéssemos ser salvos, ele cumpriu a vontade de Deus. Jesus já havia falado sobre este cálice no Evangelho de João, capítulo 18, verso 11, dizendo: Não beberei porventura o cálice que meu Pai me deu? E realmente, Jesus bebeu este cálice. Esse cálice da ira de Deus que precisava ser sanada, ser aplacada para a remissão dos nossos pecados, Jesus o bebeu e ele foi servido na cruz. Esse cálice foi servido na cruz ali no Calvário, para que Jesus tomasse no nosso lugar. Ali Jesus fez por nós o que somente ele poderia fazer e ninguém mais. Mas um outro momento nessa caminhada até a cruz é a própria cruz, que eu quero chamar a sua atenção agora para o texto de Mateus capítulo 27, verso 46. Mateus 27, 46 diz assim: Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Na cruz, essas palavras de Jesus, elas ecoam,
Mas qual seria a importância dessas palavras para nós? Queridos, Jesus experimentou ali uma separação real do seu Pai. Nós precisamos nos lembrar que o pecado, lá no Éden, o pecado ele separou o homem de Deus. Adão ele foi expulso da presença de Deus por consequência do seu pecado, por consequência da sua desobediência. E agora Jesus está levando sobre ele os nossos pecados, o pecado do mundo, e ele suportou o juízo que esses pecados eram passíveis no nosso lugar, naquela cruz, levando sobre si naquela cruz. Nesse momento de angústia, de separação, ele cita então o Salmo 22, 41, nesse brado que ecoa ali na cruz no Calvário. A entrega de Jesus na cruz em substituição àqueles verdadeiros condenados, ou seja, em substituição a mim e a você, em substituição daqueles que eram condenados pelo pecado ou condenáveis pelo pecado, já que o próprio Jesus não havia cometido pecado e não cometeu nenhum pecado, ele assume ali como uma entrega de amor, de misericórdia e de graça em nosso favor. Por essa entrega e em meio ao brado angustiante de Cristo, nós recebemos a salvação. E só por isso nós recebemos a salvação, o perdão dos nossos pecados. E mais, nesse momento estabelece uma nova aliança entre Deus e os homens. Entre Deus e os homens, um relacionamento que havia sido quebrado, agora é reestabelecido por meio do sacrifício de Jesus. Quando olhamos para a ceia, quando olhamos para o Getsemane, quando olhamos para a própria cruz, nós entendemos a centralidade dessa mensagem, que Cristo foi à cruz em nosso favor. E nesse dia de celebração tão importante que nós estamos vivenciando hoje, né, para o cristianismo um dia talvez dos mais importantes da história, nós não podemos esquecer que Jesus sim ressuscitou ao terceiro dia. Jesus está vivo, está presente, que isso é motivo de celebração, mas nós não podemos esquecer que antes de ressuscitar, Jesus morreu no nosso lugar. Ele se entregou, ele se sacrificou no nosso lugar. Celebremos a vida em Cristo, celebremos a ressurreição de Jesus, sem antes esquecer, sem nos esquecer de que Jesus morreu na cruz no nosso lugar. E a cruz é o símbolo que não nos deixa esquecer dessa grande verdade. E também nos leva a refletir sobre algumas verdades essenciais para a nossa fé, algo que tem a ver comigo e com você, e eu quero encerrar essa nossa reflexão ressaltando com você 3 coisas importantíssimas que nós somos lembrados por meio da cruz de Cristo. Primeiro, que o nosso pecado, ele é extremamente horrível. Nada revela de uma forma tão intensa a gravidade do nosso pecado como a cruz. Pense você, nenhum ser humano foi capaz de pagar o preço pelo seu próprio pecado. E por isso a cruz de Cristo, a cruz onde Jesus foi pendurado, esse ato sacrificial de Jesus revela ou expõe para nós de uma maneira muito intensa a gravidade do nosso pecado. O nosso pecado é extremamente horrível e por isso a condenação sobre Jesus foi horrível. Foi na cruz, foi de uma maneira tão cruel, foi tão angustiante, tão sofrido. Muitas pessoas vivem alheias ao conceito de pecado. Alguns acreditam que o pecado ele é algo inventado pelos homens para manipular os outros. Que o pecado talvez é um conceito abstrato ou algo que é relativo para as pessoas, mas o fato é que o pecado ele é um ato nosso contra o próprio Deus. Que o Criador estabeleceu leis, o Criador estabeleceu princípios que, quando são quebrados, constituem-se em pecado contra Deus. Talvez você não acredite, talvez você não entenda o que possa ser pecado, mas pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Mas o que pode nos afastar de Deus? Para as crianças, a gente gosta de ensinar, ou de uma maneira mais lúdica e mais simples, nós falamos para as crianças que o pecado é tudo aquilo que a gente faz, fala ou pensa que não agrada a Deus. Mas para nós adultos, pecado é toda a nossa intenção, todo o nosso pensamento, todo o nosso desejo, toda a nossa ação, toda a nossa inclinação para aquilo que é contrário à vontade de Deus, especialmente revelada na sua palavra.
tudo que nós fazemos que vai de maneira contrária ao propósito de Deus, que vai em uma forma de rebeldia contra Deus ou contra o propósito estipulado por Deus, isso é um pecado. Acreditando você ou não, o pecado é real e o pecado nos afasta de Deus. E o nosso pecado é terrivelmente grandioso, que levou Jesus à cruz. Jesus foi à cruz para sanar, para pagar o preço desse nosso pecado. Mas a cruz também revela o amor de Deus. Quão grande é o amor de Deus, que o amor de Deus ele é ilimitado. Deus ele poderia ter nos abandonado e Deus continuaria sendo Deus. Deus poderia ter nos deixado colher os frutos do pecado. Lá no Éden houve uma lei, houve uma regra que foi quebrada e que teria consequência. Nós poderíamos estar colhendo as consequências desse pecado, estarmos condenados e Deus continuaria sendo Deus justo, santo e verdadeiro e puro e grandioso como Ele sempre foi e sempre será. No entanto, Deus, por causa do seu grande amor com que Ele nos amou, Ele vem nos resgatar em Cristo na cruz, ainda que não fôssemos merecedores. Ainda que ele não precisava fazer isso, porque a justiça dele poderia ser aplicada, mas o grande amor dele vem até nós e nos resgata, e não isenta a sua justiça, e é por isso que Jesus vai à cruz no nosso lugar, pagando o preço do nosso resgate. E uma outra verdade que nós aprendemos olhando para a centralidade da mensagem da cruz, é que a salvação, ela é um dom gratuito da parte de Deus. Observe, diante de todo o sacrifício de Cristo na cruz, toda a sua angústia, todo o peso que Ele levou, não o peso do madeiro em si, mas o peso do nosso pecado, da condenação do nosso pecado, todo o seu sofrimento, o seu sangue sendo vertido ali, toda aquela angústia, todo aquele pavor acontecendo, o que nos resta pagar pela nossa salvação? O que de tão grandioso, de tão intenso, de tão profundo eu e você poderíamos fazer para pagar pela nossa salvação depois da cruz, depois do que foi realizado ali na cruz por intermédio de Jesus Cristo? E a resposta é nada, nada, não podemos fazer nada, porque tudo foi consumado na cruz no Calvário. A obra da nossa redenção, a obra para a remissão dos nossos pecados, foi consumada na cruz, no Calvário, na cruz de Cristo. Mas a cruz não nos deixa livre, então, para pecar. Ela não nos dá esse álibi para pecar ou essa liberdade para pecar, mas ela nos deixa livres para viver sem a condenação do pecado, livres para viver agora um novo relacionamento com Deus, livres agora para desfrutar de uma nova vida com Deus. A cruz é símbolo de morte, mas a cruz também é símbolo de vida, porque na cruz Cristo morreu no nosso lugar para nos conceder vida, a morte e a vida. Se nós estamos celebrando hoje a vida pela ressurreição de Cristo, nós não podemos nos esquecer da sua morte em nosso favor. Mas sobre isso nós vamos falar um pouco mais à noite, no nosso culto de celebração. Eu te convido já para estar conosco nesse tempo, às 19h30, hoje, às 19h30, acompanhando e conversando um pouquinho mais a respeito de morte e de vida, nessa perspectiva do que Cristo fez por nós na cruz no Calvário. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um domingo abençoado com a sua família, com aqueles com quem você pode estar, e que você tenha gratidão no seu coração, que você celebre a vida que Jesus Cristo conquistou para nós na cruz no Calvário e ressuscitando ao terceiro dia, saindo dos mortos, mostrando que Ele é o dono da vida, que Ele é o autor da vida, Ele é o consumador da vida, que Ele é aquele em quem nós depositamos a nossa fé. E que esse domingo seja um domingo de celebração, de gratidão a Deus por esse dom que Ele nos concede. Que Deus te abençoe. Logo mais nós estaremos juntos para continuar falando um pouquinho sobre essa maravilhosa graça de Jesus em nosso favor.